Olá, seja bem-vindo a mais um programa aqui pela TV da Cidade. Eu sou o Thiago Dias, jornalista, apresentando esse programa aqui pela TV da Cidade. Se você está assistindo pelo YouTube, dê um joinha, clique aí para que mais pessoas possam observar, possam assistir esse programa. Temos aí um leque de vídeos para você assistir aí, mês passado, do ano passado, algumas entrevistas, defesa civil, prefeito, mercado imobiliário, vários assuntos aí de interesse que você pode estar assistindo aí pelo YouTube. Compartilhe essa informação para que mais pessoas também possam acompanhar. Hoje nós estamos recebendo aqui um advogado especialista em holding familiar. Você sabe o que é holding familiar? Tem alguma coisa a ver com inventário também. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV da Cidade Marcelos Bezerra, ele especialista. Tudo bem, Marcelos? Tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui, poder falar desse assunto, divulgar para mais pessoas ficarem sabendo, né? E vamos desvendar aí a caixa preta do inventário, né? Legal, a caixa preta está aqui, ó. A caixa preta está aqui. Agora, no mês de abril, o Marcelos Bezerra, advogado, ele fez algumas lives aí e me interessou e quero, por isso que eu trouxe ele aqui no nosso programa para falar a respeito desse assunto, de inventário, como é que funciona, quanto custa. São muitos detalhes, muitas informações precisam ser colocadas, para que a gente possa tirar dúvidas, Marcelos? O que é o inventário? Vamos já direto ao assunto. Vamos direto ao assunto. Porque é um assunto que o público, em geral, ele não tem muito conhecimento, Porque, geralmente, o público ele está mais acostumado com o direito do consumidor, Porque todo mundo faz a sua comprinha, já quer saber os seus direitos, Mas como o inventário, até mesmo na faculdade, ele é pouco até estudado, Você sai de uma faculdade e você não sabe quanto é que custa o inventário. Eles vão te dizer como é que você faz um inventário, mas a prática mesmo você não tem na faculdade, Então, o inventário, quando morre um ente querido nosso e nós, vamos supor, nós somos herdeiros, nós temos que fazer a transferência se ele deixou bens, uma herança, nós temos que fazer a transferência dessa herança para os herdeiros. Uhum. E através do inventário, que é uma lei brasileira, já muito antiga, que você pode fazer no cartório ou no judiciário. Agora, o custo do inventário, ele é um custo... você pode até ver aqui... Vamos abrir aqui, eu já... caixa preta do inventário, o Marcelos fez questão de trazer, olha só, olha aqui, está nas minhas mãos aqui, o Zé Rafa já pode colocar ali, olha Zé, quanto custa o inventário? Pois é, então nós trouxemos aqui de exemplo, para a gente abrir essa caixa preta do inventário, e o inventário, ele tem um custo, porque você estiver no cartório, você tem que pagar o cartório para fazer o inventário. Você vai ter que precisar do advogado, porque o inventário você não pode fazer sozinho. Isso é importante. Tanto no cartório como no judiciário você precisa de advogado. Então você vai pagar o advogado, que aí em média, mais ou menos, se cobra 7% sobre o valor do seu patrimônio, o advogado, pela OAB 7, 5, nessa faixa. Uhum. Com mais um cartório que você vai ter que pagar, dependendo do inventário, pode ser mais uns R$5.000 ali, as custas do cartório. Aí você tem taxas, depois você vai precisar ir no registro de imóvel para passar esses bens para o seu nome, que você ainda vai pagar ainda o registro de imóveis. Pode ser mais uns R$4.000 por aí. Quer dizer, então, mas se, no caso, você já vai, os seus herdeiros vão ter que ter já esse dinheiro, para fazer o inventário, Você vai ter esse custo, Você tem um custo antes para depois receber? Você tem que pagar o cartório, tem que toda essa despesa antes para que você receba depois. Sim, você tem toda essa despesa antes, Você pode até parcelar o imposto, mas é melhor você tendo já tudo para pagar, porque sai mais rápido, Quer dizer,
Você, por exemplo, no judiciário, né, no cartório, você já estando tudo bonitinho, tudo pago, você já é vantagem. Então você pode parcelar um imposto, mas tem que ter esse dinheiro. Quando a família não tem dinheiro, o inventário vai ficando para trás, então. Vai acumulando meses, acumulando anos, você não tem dinheiro para dar entrada para o processo do inventário, aí você fica passando para frente. Seria isso, você tem que ter o dinheiro ali. Exatamente. Se você não tem o dinheiro, você não vai poder fazer o inventário, ele vai ficar parado, né? Mas o inventário, você tem um prazo para dar entrada. Opa! Porque se você não der entrada no prazo, você ainda tem uma multa de 20%. Então você vai ter, você é obrigado a dar entrada, mesmo que ele vai ficar parado lá, tá? Agora, a solução que tem famílias que utilizam é você pegar um imóvel no inventário e pôr à venda para pagar o inventário, se a família não tem o dinheiro para custear o inventário. Mas essa solução não é uma boa solução, porque quem vai comprar um imóvel no inventário é um investidor. Uhum. E esse investidor, ele sabe que está no inventário, então ele vai fazer um deságio aí de 20%. Olha só. Então, além do custo do inventário que você vai ter, que geralmente vai em torno de uns 20% do teu patrimônio que você herdou, você ainda vai ter mais um deságio de 20%, porque você vai ter que vender esse imóvel para pagar o inventário. Então, aí você já teve 40% que já saiu, sim, que você ficou mais pobre. Sim. Porque o herdeiro, ele vai receber aquele bem, vai fazer o inventário e ele vai ficar mais pobre, porque ele está recebendo um imóvel de 1 milhão, vamos supor, ele vai pensar, poxa, agora eu tenho 1 milhão, mas ele vai ficar mais pobre, porque ele vai gastar ali quase 40% para fazer o inventário, se ele não tiver o dinheiro, né? E aí já vai para 600 mil reais, que ele vai ficar com, perdeu 400 mil, então ele ficou mais pobre. Eu já vou colocar quase 50%, porque aí tem um cartório, tem outras, você pode, outras surpresas que podem vir. 50% de 1 milhão dessa nosso exemplo aqui, isso, né, nosso caso aqui. Então, 50% ele não vai ter. Não vai ter. Outras pessoas vão ganhar, que não vai ser ele. Outras pessoas não vai ganhar. Quer dizer, é advogado, é o investidor que comprou o imóvel. Várias pessoas vão ganhar e ele vai perder e vai ficar mais pobre, né? Meu Deus. Então, o inventário não é uma... Existem soluções melhores que o inventário em que o herdeiro ele não perde esse valor todo, né? Uhum. Eu trouxe aqui o advogado especialista em holding familiar para falar agora sobre holding familiar, né? Exatamente. Vamos falar sobre holding familiar. Exatamente. O que é o holding familiar? Aí a gente não precisa fazer o inventário. Você evita o inventário fazendo a holding familiar. Uhum. É o que a holding familiar, ela está bem divulgada agora, mas anos atrás, só quem utilizava eram os bilionários, os milionários, né? Porque eles faziam a holding familiar, porque a gente nunca ouviu falar assim que Antônio Hermínio de Moraes, ele faleceu. Você ouviu falar que ele deixou inventário? Não. Ele não deixou inventário. A fortuna dele era de 15 bilhões. Se ele fosse pagar um imposto em São Paulo, lá de 8% de herança para São Paulo, olha quantos milhões São Paulo ia faturar, né? Então, aí a família fica até mais pobre, porque ia ser milhões, né? 8% de 15 bilhões. Então, esse já era bem utilizado pelas pessoas bilionárias, milionárias, né? As pessoas que tinham conhecimento, porque esse conhecimento era pouco divulgado. Então, só os grandes escritórios de advocacia que mandavam seus profissionais estudar na Europa, nos Estados Unidos, onde a holding é bem utilizada lá, né? Já está incorporado ao americano, ao europeu, e aqui está pouco divulgado. E até abrindo um parênteses, que a nossa missão aqui é divulgar para que mais pessoas conheçam, né, a holding, né, que a gente divulgue mais. Então, aí, hoje, como todo mundo tem já um acesso, já está a internet falando disso, e aí o pessoal atentou para a holding familiar, porque nada mais é do que você abre uma empresa, tá?
Agora, essa empresa, ela não tem atividade econômica. Você não vai vender nada, você não vai fornecer nenhum serviço. Apenas é uma... Porque a lei da sociedade anônima, ela permite você ter uma empresa, né, que ela não faz nada, digamos assim, né? Onde a gente chama ela de empresa cofre. Okay. É um exemplozinho, onde você vai colocar os seus imóveis, seus bens, nesse cofre, nessa empresa. Através do quê? Você vai integralizar, né, o imóvel na empresa e vai ficar em cotas sociais. E você está lá no cofre, então todos os seus bens estão lá no cofre. Então, e você tem a isenção, né, do ITBI, que é permitido por lei, que é a imunidade, né, mas muitas prefeituras falam isenção, mas a Constituição fala que é a né? Então você teria essa isenção que a prefeitura dá, você não paga o ITBI, fica com os imóveis nessa empresa, na holding familiar, e você já transfere para os seus herdeiros. Certo. Entendeu? Então, no inventário, quem estava de 1 milhão, que vamos supor que dê 150 mil da despesa, né? A gente jogando ali 15%, né? 150 mil. Que no inventário, na holding familiar, você não vai ter esse custo. Certo. Entendeu? Você não vai ter esse custo. Por quê? Você vai pagar o advogado, que o advogado ele não vai cobrar sobre os seus bens no inventário, porque ali o advogado ele vai fazer o contrato, vai te dar assistência. Então pode ser um valor acertado. Então pode ser um valor bem mais abaixo do que o inventário. Né? E você não vai fazer o inventário que leva 20%, 30% do patrimônio. Você só vai, quando falece a pessoa que doou na holding, né? O pai e a mãe falece, os filhos, eles automaticamente, os imóveis já passam para os filhos, eles só vão fazer o registro no imóvel, né? Lá no registro de imóvel, que vai pagar aquela taxa lá de 4 mil, 5 mil, mais um advogado que ele contrate ali para fazer o serviço, né? Então, olha a diferença que tem do inventário, né? E você fala assim, não, mas aqui no Brasil tem outras soluções, né? Que tem pessoa que faz a doação com usufruto, testamento, né? Mas a doação com usufruto não é a melhor solução, porque quando você faz uma doação para o seu filho, né, do usufruto, você não pode mais vender o bem, porque só se ele assinar. E você não pode. Então, e na holding familiar você dá a chave, vamos supor, do cofre para os filhos, mas você fica com o poder sobre o imóvel. Você pode vender, você não precisa consultar o seu filho. Certo. Entendeu? Esse também é um grande diferencial. Mas nesse cofre, né, né, a gente está colocando esse cofre, o filho não pode mexer. Só o pai, quando estiver vivo, pode mexer, pode vender, mas o filho que está ali na família não pode mexer nesse cofre. Só pode mexer depois que um deles falecer. Isso. Porque, na verdade, é como se os filhos ali estivessem só no papel. Ok, entendi. Só no papel, mas o controle é todo dos pais sobre o bem e sobre os imóveis. Né? Ok. Quando o pai, o doador, a mãe, eles falecem, né? Aí a gente chama que dispara um gatilho, que daí o bem já é transferido já automaticamente, mas só depois do falecimento. Daí ele já pega a chave, entra lá no cofre e tem o imóvel, né? Entendeu? Interessante. Isso é uma alternativa para não ter o inventário. Para não ter o inventário, né? É uma alternativa que você faz a doação em vida. Claro. Né? E a vantagem da holding familiar, que você faz em vida, você faz um planejamento patrimonial, né? Que você vai distribuir os seus bens de acordo, né? Claro que tem a legítima, que 50% você tem que respeitar, né? Que é tudo dentro da lei. Mas, por exemplo, porque no inventário, se morre o pai, a mãe lá, e o herdeiro, ele é casado, né? A esposa dele é herdeira também. Então, ela vai receber o bem lá que o pai dele deixou. E na holding familiar, tem como você colocar a cláusula que no caso de falecimento, esse imóvel só vai para o seu filho. Certo. Entendeu? Não vai para a esposa. Entendi. Dele. Então, se você
naqueles casos que você não quer que o familiar não quer deixar para o genro nem para a nora, tem como você fazer cláusula ali que não comunica aquele bem com, no caso, o regime de bem lá dele, né? E também, quer dizer, outra vantagem para um patrimônio que você coloca dentro de uma holding familiar é a cláusula de que não pode ser penhorado aquele bem. Claro que você tem que fazer essa cláusula de impenhorabilidade antes de você tiver dívida, né? Porque se você tiver dívida e for fazer a hold, aí não dá, aí você vai ser anulada, né? Porque tem a fraude aos credores, né? Claro. Mas você estando direitinho, você pode botar uma cláusula, né? Que na caso de cair um processo judicial, aquele bem está livre da penhora. Então você também tem essa proteção, que já o inventário não dá, né? O inventário, ele responde por dívida também. Então, se na hora do inventário lá o falecido deixou dívidas, podem penhorar lá dentro do inventário o bem. Certo. E você nem recebe. Pode ser que ou se receber, vai ter que pagar a dívida e ainda vai diminuir mais, vai ficar mais pobre ainda os seus herdeiros, né? Então, seriam essas vantagens, né? Que a holding familiar é para quem se preocupa com o seu familiar. Você querer... Porque todo mundo suou, trabalhou, né? Deu duro, juntou aquele patrimônio, às vezes trabalhou, não viu o filho, saía de manhã, o filho dormindo, voltava à noite, o filho dormindo, e você lutando pela sua família. Aí você vai deixar 40%, 50% para o Estado, para um monte de gente, e seu filho lá que você trabalhou, sua filha... não vai receber isso, bem menos do que ele poderia receber fazendo uma holding familiar. Sim. Então, essa preocupação ali, aí você já faz esse planejamento patrimonial em vida, né? Porque se você deixar também, não, mas aí eu vou deixar no inventário, depois meus filhos fazem inventário, eu vou deixar um dinheiro lá para eles fazerem o inventário, mas você sabe lá que lei vai estar valendo quando você vinha a falecer? Sim, eu já ouvi falar disso. Vou deixar um dinheiro reservado para que se utilize para fazer o inventário. Para fazer o inventário. Então, aquele dinheiro que seu filho, sua filha pode estar utilizando para viajar, para passear, eles vão gastar com o inventário. Não tem cabimento, porque se um pai ou uma mãe, ele deixa um imóvel lá de R$500 mil, né? Vamos supor, ele fazendo uma holding, que ele geralmente quem vai herdar, só o carro desse filho vale mais do que ele ia gastar numa holding familiar. E de repente no inventário o carro dele não cobre um inventário desse, você tem que vender um imóvel. Já na holding não, já o carro dele provavelmente tem muito mais valor do que essa holding, né? Então ele paga aquilo tranquilamente. Né? A holding ele paga tranquilamente, né? A holding familiar, nós precisamos abrir uma empresa. Né? Essa empresa, como você falou, não vai vender e não vai comprar. Exatamente. Né? Se torna um cofre. Isso, um cofre. Qual é o meu gasto com essa holding familiar? Qual é o meu gasto? Pois é, então a holding... Qual é o meu investimento? Então, né? Eu não gosto de falar em gasto, mas eu vou ter que investir. Investimento, né? Então eu vou falar aqui o seguinte. Então, você que está interessado em fazer a holding, né? Então, como é que é feita a holding, né? Você marcada uma sessão de viabilidade para você, nessa sessão, uma reunião em que quem quer fazer a holding, ela vai falar, olha, para o profissional, né? Ela fala, olha, eu tenho tanto de imóvel, eu tenho tantos herdeiros, aí eu quero fazer a holding, eu quero fazer aquilo. Então, analisa para se fazer a holding. Geralmente, sempre dá para fazer a holding, né? É muito difícil um caso que não dá para fazer uma holding familiar. Aí depois você parte para a execução do croquis estrutural, que qual a holding você vai montar para essa pessoa. Então tem uma holding só, ou duas ou três. Geralmente você fazendo três holding, o custo tributário é bem menor, então o benefício tributário é bem maior, né? Então, e depois você parte para a execução desse contrato, né? Então, no caso, para essa holding, agora se for uma holding, essa do que você
cuida ali, que você vai botar no cofre os imóveis, é uma holding que você não vai tirar nota nem nada. Então, o custo dela qual que seria? Seria de uma empresa que você teria que ter um contador só para fazer as declarações, né, que ele não vai te cobrar porque você não vai emitir nota fiscal. Então, eu conheço contador que faz até por R$100 a mensalidade. Certo. Só para fazer a familiar. Então, no caso, se você tiver que fazer mais uma outra holding, no caso duas, vamos supor que você tem imóveis que você recebe aluguéis de imóveis, né? Aí o aluguel que você está recebendo lá na pessoa física, você está pagando 27,5% de imposto. Então, se você coloca para receber esses aluguéis numa holding operacional, que a gente chama, uma holding imobiliária, você vai pagar na pessoa jurídica. E a pessoa jurídica não chega a 12% de imposto. Então, olha só, de 27,5%, quer dizer, 15% você economiza. Né? Só recebendo aluguel pela uma holding operacional, né, imobiliária, né? Que você vai botar os imóveis no CNPJ, vai tirar do teu CPF. Então, aí você também fazendo uma holding dessa, vamos supor duas, aí o contador também pode te cobrar mais uns 100, entendeu? 3, aí varia mais ou menos assim, mas pelo benefício que você tem, né? Você vale muito a pena, né? Só que a redução de imposto, né? E mais o que? Depois o registro de imóvel, né? Fazer o contrato, contratar o profissional para fazer a holding para você. E mais depois E também na holding ela tem você vai fazer a doação para os seus filhos, então você vai ter que também ter o imposto da doação. Certo. Na holding, também tem. Só que a diferença da holding para o inventário, que no inventário o valor do imposto é sobre o valor de mercado. Então, se seu pai comprou um imóvel há 20 anos atrás por 200 mil e hoje vale 1 milhão, você vai pagar 8% de 1 milhão. Certo. Enquanto que na holding você paga sobre 200 mil, que é o valor histórico que a gente chama. Certo. Então, aí você vai pagar um valor bem mais abaixo, que no caso seria até 4%. Então, 4 vezes 2 seria, né, 8 mil, né? 8 mil você pagaria imposto. Quando que no inventário você pagaria 8 vezes 1 milhão, 80 mil. Sim. Olha a diferença. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então, é a vantagem, né? Então, teria também. Então, mais ou menos a despesa seria essa. Assim, a despesa do investimento, né? Como a gente falou, né? Para você se livrar do inventário, né? Que daí, eu até... Quer falar? Tem mais... Não, pode ir. Temos aí mais 6 minutos. Não, porque eu até... Vamos tirar todas as dúvidas. Eu até, quem está nos assistindo aqui, claro, né? Eu queria dar um presente aqui para o público, aí, nossa audiência, tem essa audiência, né? Que depois eu não sei se eu deixo o meu Instagram. Pode deixar, né? Pode falar. Que é o Marcelos _Bezerra. Que é meu Instagram, e lá na bio você vai... Deixa eu só fazer uma conferência aqui. Marcelos, isso. 2 L's e U. Marcelos... 2 L's e o S, né? Isso mesmo, obrigado. 2 L's, né? E o U, né? Marcelos _Bezerra. Bezerra. Isso. Então aqui lá na minha bio você baixa a planilha que você já calcula o seu custo do inventário. Já deixei uma planilha pronta. Genial! Pois é. E então a pessoa já vai saber hoje quanto custaria o inventário dela, né? Genial! Só colocar ali o patrimônio dela, tudo bonitinho, né? E já fica com ela ali, ela já sabe. Que legal! Olha só que bacana! Poxa, na bio, lá no Instagram, tem lá uma calculadora para você ver quanto é que... Sai o inventário. Olha só. Tem lá, só baixa ali a planilha, né? Responde que... Você coloca ali o valorzinho e tudo e já sai quanto vai sair o inventário. Que bacana, que legal. Ótima dica. Marcelos, tem aumentado a demanda, a procura por inventários, pelo holding familiar? Tem aumentado? Tem verificado uma crescente, um aquecimento aí nesse setor? Como eu falei assim, há pouco tempo, agora há pouco, como agora tem vários profissionais, né, fazendo, estudando, né? Então aumentou mais a procura, que antes era mais um grupo fechado, né? Que só quem tinha acesso era quem ia para fora,
ia estudar nos Estados Unidos, na Europa, que trazia. E hoje não está bem divulgado, graças à internet, né? E vários profissionais divulgando, né? Eu acho que a nossa missão é divulgar, né, o conteúdo, estamos aqui para divulgar, para alertar, né, o cidadão brasileiro, porque o inventário realmente não precisa mais existir. Ele tem que ser, porque nem o judiciário, ele quer saber do inventário, porque hoje é feito no cartório, o juiz não quer mais julgar o inventário, fica aquelas pilhas e pilhas lá no gabinete dele, lá, eles já mandaram para o cartório. O próprio judiciário não quer saber, porque quem tem que tomar conta do seu patrimônio é você que lutou, que suou. Para que o juiz tem que dizer é para quem vai um bem, para quem não vai, né? Você que tem que deixar já estipulado, né? Ótimo. Se você não deixar, o juiz vai fazer isso, mas como se você suou a camisa, né, você já pode fazer um planejamento patrimonial, dizer como você quer deixar os seus bens para os seus herdeiros, é uma coisa bem mais vantajosa, né? Poxa, que legal, que bacana, olha só, estamos aqui conversando com Marcelo Bezerra, advogado, especialista em holding familiar. Nós estamos quase acabando o programa, Marcelo. Faltou algum detalhe para falar para o nosso telespectador? Faltou algum detalhe? Aproveita aí os últimos minutos para falar o que faltou nesse bate-papo aqui, né? Bem descontraído, bem legal. O que eu queria reforçar, né, que essa holding familiar, se você não quer ver um filho, uma filha sua ficar mais pobre ou quando você vir a falecer, né, então a holding familiar, ela é uma solução, né, tudo dentro da lei, você tem que ir para Juscerge, você vai no cartório registrar, você vai na prefeitura pegar a isenção de TBI, né? Tudo dentro da lei, né? Então a pessoa tem que tirar esse mito da cabeça do inventário, porque é uma coisa cultural, né? O brasileiro ainda está caminhando, porque ele está muito preso ao inventário, né? Então nós estamos aqui divulgar para você abrir sua cabeça e ver que se você quer proteger os seus filhos, né? Para que eles não tenham que passar por um inventário, ainda mais num momento doloroso, né? Porque morre lá o seu pai e sua mãe. Aí ninguém está pensando nada, daqui a pouco, não, mas tem uma lei aí que nós temos que abrir um inventário, porque se não abrir, aí você tem que mexer com aquilo, né? Num momento tão doloroso, tem que mexer com aquilo e procurar advogado e falar. É um momento doloroso. É um momento bem doloroso. E que ninguém está com a cabeça para ficar pensando em fazer inventário, né? E aí, você já tendo... E tem que cuidar de prazos, né? Cuidar de prazos. E os prazos, 30 dias vence, alguns documentos, aí tem que refazer 30 dias ali. No cartório, os documentos 30 dias, né? Você tem que fazer ali... Se não fizer em 30 dias, vence todos os documentos, tem que fazer tudo de novo. Né? Exato. Então, acho que a solução, a holding familiar é uma solução que evita todos esses problemas, né? Mas numa hora do luto, né? Legal. Legal! Olha só, falando hoje sobre holding familiar, né? O advogado aqui, Marcelo Bezerra, veio compartilhar conosco aí, muita informação, né? Tá no YouTube aí, assista quantas vezes quiser, compartilha esse vídeo, muito importante, muito interessante, mais um tema relevante trazendo aqui para o programa e levando essa informação até você. Se você gostou desse programa, dê um joinha, curta, passe esse vídeo para frente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Nós voltamos no próximo programa. Até mais, até breve.